Segunda vez gravando esse vídeo, espero que agora dê certo. Essa parte você não vê, tá? Que daí quando fica muito ruim eu excluo e você só pega mais ou menos. Mais ou menos! O que fazer quando eu, enquanto família, tenho visualizado um membro desta mesma família tendo um relacionamento abusivo com alguém? Devo fazer alguma coisa? Não devo? Só olho ou eu aviso? Eu interfiro? O que eu faço? Essa é a pergunta de um inscrito, vamos respondê-la, mas eu tenho que te confessar, esse é um dos vídeos mais difíceis para fazer. Mas, bora pro vídeo. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o psicólogo Bruno Carlos, terapeuta de casal. Seja muito bem-vinda, bem-vindo para mais um vídeo aqui deste canal. Hoje vamos falar exclusivamente de um assunto extremamente difícil. Nós vamos falar de pessoas que estão dentro de uma relação abusiva e que muitas vezes ou não percebem, ou já estão acostumadas com esse modelo de relacionamento, ou até percebem, mas não fazem ideia de como sair disso. E aí vocês, enquanto familiares, estão até vendo o que está acontecendo, mas não sabem muito bem como agir, se devem ou não agir e como fazer isso na prática. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui já no início do vídeo é: nós não negociamos com abusadores, tá? Nós não negociamos com pessoas que são agressivas, seja de forma verbal ou seja de maneira física. Então, se você, enquanto família, presencia, você sim deve tomar atitudes, ainda que seja, por mais que você, enquanto familiar, tenha uma relação muito positiva com aquele cara, com aquela mulher, você vai ter que provavelmente chamar as autoridades. A tua relação, por exemplo, com o namorado da sua filha é muito legal, mas esse namorado com a sua filha tem uma relação extremamente abusiva. Então você, enquanto pai, enquanto mãe, vai ter que tomar uma atitude frente a esse namorado, tá? Precisa fazer isso. Não há negociação. É isso. Deixando claro essa questão, então vamos conversar um pouquinho sobre o que vocês podem fazer, além, é claro, de, em casos mais extremos, chamar as autoridades. Primeiro, é entender quem é a pessoa mais próxima dentro desse círculo familiar que tem a possibilidade de falar sobre qualquer assunto com a pessoa que está sendo abusada, está numa relação abusiva, tá? E quando eu digo abusada, não é necessariamente em cunho sexual, tá? Estamos falando também sobre estar numa relação de qualquer forma que não gere qualidade de vida, mas sim impede que essa vida seja vivida de maneira plena, tá? Então, comportamentos agressivos, de proibição, de punição, são coisas que envolvem aí uma relação abusiva, dentre tantas outras. Então, fiquem alertas em relação a isso, mas vamos lá. E aliás, eu vou dar um passo a passo aqui que eu espero que nunca você precise usar, mas, de uma forma ou de outra, se você chegou até este vídeo, ou é porque você está numa relação assim, ou porque você é o familiar de alguém que está numa relação deste modelo. Então, vamos de passo a passo. Primeira coisa é encontrar esta pessoa. Se ela for você, eu vou dar os outros passos, tá bom? Mas se ela não for você, então o primeiro passo se torna em encontrar quem vai ser o ponto de confiança que vai unir o que a pessoa está percebendo, no caso, vocês enquanto família, e o que a outra está vivendo, no caso, a integrante que está lá sofrendo com esse relacionamento. Porque, como eu disse antes, pode ser que ela não esteja percebendo, pode ser que ela esteja percebendo, mas não saiba como sair e tenha vergonha de falar para o resto da família, ou pode ser que ela até perceba, mas está totalmente acostumada com este modelo, porque relacionamentos anteriores foram dessa forma, e para ela é o que se espera de qualquer tipo de relacionamento. Segundo passo, encontrar uma pessoa de confiança. Ela vai chegar de sola falando sobre qualquer coisa, de qualquer forma, já vai dizer, olha, pelo amor de Deus, larga essa criatura aí. Não, não é assim. Por quê? Porque ainda que seja alguém de elo extremamente forte, quem está numa relação assim normalmente vai dizer ou não vai dizer nada porque não ouviu, ou também não vai dizer nada porque ouviu, mas está ignorando, tá? Não é fácil largar uma relação assim. Então, o processo para avisar precisa ser com calma.
Essa pessoa de confiança vai chegar, vai tirar essa mulher, esse homem que está em sofrimento e vai levar para um local totalmente neutro, onde lá vai ser possível ter uma conversa que há muito tempo provavelmente não se tinha, porque até então o contato havia sido perdido, porque o foco desse ser humaninho está somente naquela relação abusiva com aquele cara, com aquela mulher. Né? Então, retira do ambiente, leva para outro, para ter um, sei lá, um final de semana, sair para tomar um café, algo nesse sentido. Ok. E aí, depois de muito assunto, depois de falar de coisas totalmente aleatórias, se pergunta, e aí, como é que tá o relacionamento? Leve. E aí deixa a pessoa falar o que ela quiser falar. Pode ser que ela não fale nada, e aí cabe a vocês marcarem outro café. Pode ser que ela fale muita coisa, e a partir desta fala você já vai para o passo 3, que é fazer perguntas a partir das afirmações que ela faz. Você não tem o direito de afirmar nada, tá? No máximo que você vai poder fazer é perguntas sobre o que ela já está te trazendo. Se você afirmar qualquer coisa, provavelmente ela vai espanar. Ou seja, não vai falar mais nada. Porque daí vai ser, talvez, né? Mais uma pessoa dizendo a ela o que ela tem que fazer sobre a própria vida. E quando eu digo esse ela, eu estou dizendo a que está vivendo dentro dessa relação. E aí, se você tiver oportunidade de conversar, ainda que de forma leve e branda, sobre estas questões, e quando eu digo conversar, lembrando que é só perguntar e ouvir algum tipo de resposta, você não vai forçar alguns questionamentos. Você vai se manter também de forma branda. Se você vê que ela muda de assunto, ou ele muda de assunto, deixa, tá? É um primeiro encontro, é a primeira vez que vocês vão estar falando sobre isso, então não é para ser forçado. Senão, aquele vínculo forte que existia vai se perdendo, tá? Então, leve. Perguntou uma vez, deixa essa pessoa pensar, com certeza ela vai pensar a respeito, porque você não vai estar indagando nada, você vai estar perguntando a partir daquilo que ela mesma está te trazendo. Deixa essa pessoa embora, numa próxima vez vocês se encontram e retoma aquele mesmo assunto. E é interessante, né, retomar isso. Se houver mais de uma pessoa com um elo forte de confiança, ao ponto de poder falar sobre qualquer questão, inclusive tabus, é interessante que essa outra faça o mesmo processo. O mesmo, nada de diferente. Aí para ela ter outros pontos de vista e entender que ainda que sejam pessoas diferentes, estão olhando para o mesmo lado. E que é bem diferente do lado que ela está vendo, ou talvez seja igual, mas alguém além dela está percebendo que não está tão certo assim. Quinto ponto, e é algo primordial, talvez o mais importante. Você, elo de confiança, precisa verbalizar, estar à disposição para ajudar esta pessoa. No que? No que for necessário. Ela precisa entender que se lá na frente, por algum motivo, ela quiser sair desse relacionamento, ela tem onde se apoiar sem ter alguém julgando. Tenha isso em mente. Muitas pessoas hoje permanecem em uma relação extremamente ruim, negativa, porque tem receio de sair por medo do que as outras pessoas vão falar sobre ela. Principalmente no sexo feminino, tá? Existem inúmeros casos de mulheres aí que até hoje estão em relações abusivas, porque a família como um todo é muito machista. Então o fato dela, depois de anos de casada, se separar do marido não vai torná-la uma mulher de respeito. Muito pelo contrário, talvez passem a vê-la de maneira totalmente negativa. E aí é muito melhor, né, que a família a veja como de fato ela é. O ruim disso é só se manter nessa relação. Então, dos males, o menor na cabeça dela. É isso. Sexto ponto, esteja sempre, sempre, sempre pronto para agir. Primeiro porque no quinto ponto você se disponibilizou a ajudar. Então no sexto ponto você precisa de fato estar pronto para isso, caso aconteça. E vez ou outra dá uma perguntada, e aí, tá tudo bem, tá tudo certo, como é que estão as coisas? Ah, e outra coisa importante, pode ser que se você perguntar demais, tá, a pessoa barre.
Então não é para todo dia dar bom dia e perguntar: "E aí, tá tudo bem aí?" Não, calma, não é assim. Você precisa ter esses comportamentos dentro de um grau de normalidade, tá? Sétimo ponto. E aí assim, é um ponto meio difícil, tá? Pode ser que você tenha uma relação, como eu já disse, muito positiva com o abusador ou abusadora, mas não tira o caráter desta pessoa de praticar algo ruim. E aí, se essa relação for positiva, não dá para você continuar tendo esse modelo de relação sabendo quem é essa pessoa. Então, até para que quem está sofrendo com isso passe a perceber, seria interessante que você se afastasse, né, do abusador ou abusadora, mas verbalizasse para aquela pessoa o porquê que você está se afastando. E isso eu estou falando diretamente com aquela pessoa que tem vínculo, tá bom? Se não tiver um vínculo muito forte e simplesmente se afastar, o julgamento vai ser outro. No sentido de, bom, vamos colocar um exemplo, tá? Nossa, meu primo, meu irmão se afastou de mim depois que eu comecei a namorar fulano. Mas não gostava de mim mesmo, né? Então é menos uma pessoa. Vai ser mais ou menos isso que vai se pensar, tá? Então não vá por esse lado. Quem tem o poder e facilmente pode fazer isso, facilmente não, longe de ser fácil, mas com menos dificuldade é essa pessoa que tem esse vínculo. E sempre mantendo o diálogo com aquela que está sofrendo com esse modelo de relacionamento. Se é que eu posso dizer que é modelo, né? Essa forma de se relacionar com alguém. Vamos deixar assim. Oitavo ponto. Se você não tem uma relação boa, e aí estamos falando do contrário, tá? Com o abusador ou abusador, eu tô colocando assim só para ficar mais fácil da gente identificar, porque é uma pessoa abusiva. Se você não tem uma boa relação com essa pessoa, primeiro, não passe a ter, só para se aproximar e saber o que está acontecendo ali. E segundo, não vá bater de frente, não vá tirar satisfações com esta pessoa, com esse ser humaninho, com esse ser, não vá. Por quê? Muito provavelmente a outra pessoa que está ali por trás, seu parente, vai ser o bode expiatório, sabe? Vai ser quem o abusador vai descontar toda a raiva, todo o descontrole frente a um posicionamento que você teve para com ele. Então, evite fazer isso, tá bom? Se for para ter qualquer posicionamento, que seja daí procurando o profissional que vai dar continuidade neste processo aí, que provavelmente vai ser um advogado ou as autoridades, de polícia e assim por diante. E nono passo, indique para esta pessoa que está passando por tudo isso terapia, tá? Diga que você já estudou sobre, deu uma olhada na internet, fez pesquisas e entendeu que no caso dela seria interessante, né, que ela procurasse ajuda profissional. Veja que você está fazendo essa indicação porque está percebendo que de uns tempos para cá ela não está tão bem, né, que os comportamentos dela é diferente da família, pelo menos é diferente enquanto ele ou ela está perto, né? Então, indique alguém, uma figura profissional neutra que pode ajudá-la. E se ela for, ótimo, muito bom. Se não, durante um tempinho aí se mantenha indicando. E 10, faça o possível para que esta pessoa não se isole com o abusador ou abusadora, tá? Existem inúmeros casos que, conforme este relacionamento vai fluindo, há uma série de conflitos com o resto da família e este casal escolhe ir se isolando. A família está aqui e eles vão se isolando cada vez mais, sendo que em pouco tempo há uma escassez de contato com os dois. E aí, né, pode acontecer uma diversidade de coisas, principalmente essa pessoa que está debilitada, vamos colocar assim, pode piorar em relação à saúde mental, né? Então é possível evitar este processo se mantendo perto. Essa pessoa precisa entender que ela não está sozinha e que a família dela ainda existe e não a abandonou. Eu espero que tenha ficado claro todos esses pontos.
E por favor, eu espero também que você nunca precise usar, mas se for, use esses passos, tá bom? É claro que cada caso é um caso. Existem as peculiaridades, como eu falei, existem diversas formas do abusador praticar e de quem está sendo abusado lidar com isso, né? Então é interessante que este ponto de vínculo consiga ali entender o que está acontecendo, qual é o modelo do caso e dar seguimento conforme eu coloquei aqui. E sempre pensando que você, enquanto ponto de vínculo, vai até certo ponto. Depois, procure ajuda profissional, ok? Te espero no próximo vídeo. Até lá!